Oi, sabe quando a gente olha para a pontuação em português e parece, nossa, um monte de regra que não faz sentido? Pois é. Mas e se eu disser que, por trás de cada vírgula, de cada ponto, existe uma lógica bem clara? É isso que a gente vai ver aqui. Vamos desvendar juntos como a pontuação, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças, mas sim a ferramenta que a gente usa para organizar o pensamento e deixar tudo bem mais claro. E para começar, que tal um desafio, hein? Olha só, essa aqui é uma questão clássica de concurso, da VUNESP. É aquele tipo de pergunta que, à primeira vista, deixa todo mundo na dúvida. Mas no fundo, a solução é pura lógica. Vamos ver como a gente se sai nessa? A pergunta é bem direta, olha lá. Qual dessas frases está com a pontuação correta? Dá uma olhada nessas opções. Elas são quase idênticas, né? Mas só uma delas usa as vírgulas do jeito certinho, impecável. E aí, qual seria? Olha só que interessante, a diferença está toda na posição das vírgulas. É um detalhe mínimo, né? Mas basta uma vírgula fora do lugar e pronto, a frase já fica meio estranha, confusa. E é essa sutileza toda que mostra por que é tão, mas tão importante entender de pontuação. Não só para passar em concurso, mas para tudo que a gente escreve por aí. Ok, chega de suspense. A gente não vai chutar, não. Para achar a resposta certa, a gente vai literalmente desmontar essa frase, peça por peça. Pensa num quebra-cabeça mesmo. A gente precisa entender como cada parte se encaixa para conseguir ver o desenho todo. O ponto central, o coração do problema, está bem aqui nesse trecho. O que está acontecendo ali entre sua mulher e organizou, essa é a chave para resolver o mistério todo. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, o básico da estrutura da frase. A pergunta é, quem organizou o volume? A resposta, claro, é sua mulher. Pronto. Esse é o sujeito da oração. É o pilar que sustenta todo o resto. Certo, agora vamos olhar para esse outro pedaço. A escritora Heloísa Seixas. Percebe que esse trecho não é quem está fazendo a ação? Ele está ali funcionando como uma informação extra. Ele está explicando quem é essa mulher. E olha que legal, essa informação extra tem um nome técnico na gramática. E é esse nome que vai resolver o nosso mistério. A chave para a pontuação correta aqui é uma coisinha chamada aposto. Vamos entender o que é isso e como funciona. Pensa no aposto explicativo como se fosse um parêntese, sabe? Ou uma nota de rodapé no meio da frase. Ele está ali só para dar uma explicação a mais, um detalhe. Mas ele não é essencial. Se a gente tirar, a frase principal continua funcionando direitinho. E é aí que as vírgulas entram. É exatamente para isso que elas servem nesse caso, para isolar esse aposto, para funcionar como os parênteses que a gente falou. Elas marcam o começo e o fim dessa informação extra. Quer ver? Vamos fazer o teste. Se a gente tirar o que está entre as vírgulas, a frase continua perfeita. Sua mulher organizou o volume. Viu só? As vírgulas estão ali protegendo a lógica da coisa toda. Dá uma olhada nessa comparação lado a lado. Sem as vírgulas, a leitura fica esquisita, tropeçada. Sua mulher, a escritora Heloísa Seixas. Parece até que a escritora faz parte do nome dela, né? Agora, com as vírgulas, a gente faz aquela pausa natural na leitura. Sua mulher, a escritora Heloísa Seixas. Fica tudo mais claro, separando quem é o sujeito e qual é a explicação sobre ele. A pontuação está totalmente a serviço do sentido. E pronto, chegamos na resposta. A alternativa C é a correta. Ela é a única que faz tudo certinho. Isola o aposto explicativo com as duas vírgulas e ainda por cima acerta aquela primeira vírgula depois de para comemorar o evento. Não é chute, é lógica pura. Beleza, resolvemos o problema da questão, mas a história não acaba aqui. Vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Entender o que é um aposto não é só para gabaritar uma prova. É sobre entender os princípios de uma boa escrita, sabe? Clareza e coerência. Tem uma citação que resume isso de um jeito perfeito. Ela diz que um texto é uma unidade comunicativa, ou seja, não é só um monte de palavra jogada, né? É algo feito para comunicar. E para essa comunicação dar certo, precisa ter uma lógica interna. A pontuação, sem dúvida nenhuma, é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para construir essa lógica. E é por isso que isso tudo importa tanto. Uma pontuação bem feita garante a coesão, ou seja, ela amarra as partes do texto. Ela garante a coerência, fazendo as ideias fluírem de um jeito lógico. E, o mais importante de tudo, garante a clareza. Evita aquelas frases confusas, com duplo sentido, que ninguém entende direito. Então, no final das contas, depois de toda essa análise, qual é a grande lição que fica pra gente sobre pontuação e, na verdade, sobre gramática como um todo? A grande mensagem é essa, olha só. Em vez da gente ficar só decorando regra de pontuação, como se fosse uma lei que tem que seguir sem entender, que tal a gente começar a enxergar a pontuação como uma caixa de ferramentas? Cada vírgula, cada ponto final é uma ferramenta lógica, pensada para nos ajudar a construir um pensamento claro, preciso.
E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Se a gente descobriu que a vírgula do aposto tem uma função superlógica, o que mais na gramática que a gente acha que é só uma regra chata para decorar, na verdade faz parte de um sistema lógico gigante? Pensar desse jeito pode mudar completamente o jeito como a gente olha para a nossa própria língua.